Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Muita luz e paz, meus amigos, a cada um de vocês. Espero que tenham aproveitado bastante esse domingo especial, né? Nossa, domingo do Dia das Mães, né? Que independente da sua mamãe estar encarnada ou desencarnada, com certeza ela receba a sua vibração de amor, de doçura, não é, de gratidão, uma vez mais, e a senhora, né, que é mamãe, independente da idade que tenha nessa existência, que Jesus ilumine, que a bondade divina te inspire para cada vez mais, né, a senhora honrar esse papel extraordinário que é a maternidade, com certeza nas nossas vidas. Meus amigos, vamos direto ao ponto então, né, nesse nosso momento de interação de perguntas e respostas. Nós temos uma pergunta muito bem colocada pela nossa ouvinte Mônica. A Mônica ela é de Pernambuco e ela pergunta o seguinte, né, ela fala: Ricardo, minha mãezinha desencarnou há mais de 50 anos e eu tenho uma dúvida. Será que ela já está na Terra de novo? E se ela estiver na Terra, ela esqueceu de que foi minha mãe? Ou fica assim, não. Fique certa de que tudo que é construído na eternidade do amor verdadeiro não se destrói, Mônica. Essa é uma dúvida muito comum de quem não está ainda familiarizado, né? Com o conhecimento da reencarnação, que aliás é lei biológica. Muita gente não sabe, mas só para citar um exemplo, o Dr. Ian Stevenson foi um estudioso que catalogou, gente, mais de 4.000 casos de reencarnações comprovadas pela ciência. Né? Esse homem extraordinário que foi responsável pelo Departamento de Ciências Psicobiofísicas da Universidade da Virgínia, rodou o mundo durante mais de 40 anos catalogando casos de reencarnação. Então, com certeza a reencarnação existe. E à medida que a gente vai estudando essas leis, fica mais fácil de aceitar alguns princípios. Mônica, não tem como a gente saber se a sua mãezinha já reencarnou ou não. Ela pode ter reencarnado e já ter desencarnado, inclusive, né, de novo, porque 50 anos já é um bom tempo. Pode estar ainda no mundo espiritual, né? Como pode estar sim encarnado. Mas o importante não é isso. O importante é que o amor que as une, ele não se perde. Porque mesmo, gente, quando o espírito volta à matéria, a gente tem a bênção do esquecimento, mas ao retornar à pátria espiritual, gradativamente a memória retorna, entende? E à medida que a memória retorna, a gente vai, claro, se recordando daqueles que nos são caros. Até porque nossa família espiritual, ela normalmente evolui em conjunto. Então, nós temos um grupo espiritual que muitas vezes vai trocando os papéis, existência a existência. Hoje você pode ser marido, amanhã você pode ser a esposa, amanhã você pode ser o filho ou a filha, né? Um parente distante. Muitos são avós de si próprios, não se deram conta disso ainda. Então, assim, o importante é a gente lembrar que o amor é o indestrutível. Então, ore pela sua mãezinha e confie que a providência divina vai levar essa vibração onde quer que ela se encontre. E certamente no momento certo, viu, Mônica? No momento oportuno, no tempo de Deus, vocês vão se reencontrar e, sem dúvida alguma, uma vai saber como a outra é especial. Tá certo? Gente, outra pergunta interessante aqui. O Regis, ele pergunta pra gente sobre o que significa esses desafios conjugais quando nós estamos tentando, né, no caso ele conta rapidamente a história dele, ser felizes no amor e sempre aparecem problemas constantes. Regis, com certeza, né, gente? A felicidade conjugal é um desejo de todos nós, né? Que buscamos a construção de uma família, que queremos estar ao lado de uma outra pessoa. E é claro que isso tem uma série de detalhes, né? Esse desejo nosso está ligado a uma série de detalhes ligados a vários outros detalhes emocionais e espirituais muito profundos. O que acontece? Nós estamos, meus amigos, atraindo ou repelindo o tempo todo pessoas que têm afinidade ou não com a nossa história espiritual. Então é natural, no meio desse crescimento interior, que a gente vá, ao amadurecer-se emocionalmente, atraindo determinadas pessoas que vão viver experiências conosco, em que essas pessoas vão aprender algo com a gente e a gente aprende com elas. Ainda que, de alguma forma, o aprendizado se dê através de relacionamentos difíceis. E certamente, se isso por enquanto, Regis, ainda está acontecendo, é porque por algum motivo que a gente não se recorda, a nossa alma ainda necessita de relacionamentos assim.
Entretanto, à medida que a gente vai aprendendo com os erros de cada relacionamento, à medida que a gente vai se purificando emocional e espiritualmente, à medida que nós vamos elevando a nossa vibração, fique certo, pela lei de afinidade, a gente vai começando a atrair pessoas mais equilibradas, pessoas mais em harmonia com a nossa proposta evolutiva, né? E, consequentemente, se não for nessa existência, com certeza vai ser em alguma outra, você vai atrair uma pessoa maravilhosa para você. Mas primeiro você tem que ser a pessoa maravilhosa. Entende, gente? Não adianta a gente ficar esperando o príncipe encantado ou a princesa encantada enquanto nós não somos o príncipe ou a princesa da outra parte. Não faz sentido, né? Então, é aquela história que o famoso filósofo brasileiro, escritor brasileiro, perdão, Mário Quintana, o gaúcho Mário Quintana, costumava dizer e eternizou: ao invés da gente ir atrás das borboletas, a melhor coisa é que a gente aprenda a cultivar um jardim para que as borboletas venham até nós. Tenha certeza que se você conhece alguém feliz no amor hoje, é que certamente soube vencer os desafios das dificuldades conjugais no passado, talvez nessa própria existência ou em outras, para ter atraído uma pessoa, né, para um relacionamento saudável e feliz nesse instante. Mas uma coisa é certa, meus amigos, pode demorar às vezes um pouquinho, mas todos nós vamos ser felizes, né? E todos nós, à medida que evoluirmos, vamos atrair as pessoas certas. Então, trabalhe no seu interior, Regis, e todos que têm esse tipo de dificuldade, e certamente no tempo de Deus, cada um de nós vai estar com a pessoa que precisa estar. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, meus amigos queridos. Mais uma vez, obrigado, viu? Pelo carinho de divulgar as pílulas do Evangelho noturnas, tanto a diurna também. Obrigado por tudo, por estarem abraçando esse projeto, né, que a gente faz com tanto amor e carinho dessas respostas. A gente sempre pede desculpas, explica, é muita gente perguntando, então nem sempre dá para ter a resposta a contento, mas na medida do possível, nós vamos respondendo para vocês. Tá bom? Nosso canal de divulgação, você já sabe, é o Instagram insti.ricardomelo. Entra lá, visita, deixa a sua pergunta e assim que possível a gente retorna, tá? Um beijo grande no coração de todos vocês, muita luz e muita paz. Lembrando carinhosamente que estamos aqui na região do Rio de Janeiro, amanhã estaremos em Niterói, terça-feira também, no próprio Instagram tem lá a agenda das atividades, se você é do Grande Rio, né, e deseja estar conosco estudando o Evangelho, com certeza vai ser uma grande alegria ter você pertinho. Então, meus amigos queridos, feliz Dia das Mães, ótima noite, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.